Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. A meditação, ela ajuda a evitar casos de depressão? Esses são alguns estudos bem interessantes, né? Existem alguns protocolos específicos que envolvem mindfulness, né? Programas de mindfulness, então, para a gente ser bem específico, como eu falei, protocolos de mindfulness associados à terapia cognitivo-comportamental. Terapia cognitivo-comportamental é uma das áreas da psicologia mais bem estudadas cientificamente, né? Um dos pais dessa psicologia cognitivo-comportamental é o Aaron Beck, né? O Aaron Beck ele começou a perceber que muitas vezes os pacientes tinham grandes sofrimentos por causa de problemas cognitivos, deles, por exemplo, catastrofizarem as coisas, né? Deles interpretarem mal situações, né? E tem um encontro dele, inclusive, muito lindo. Eu tive a oportunidade de estar presencialmente lá na Suécia em 2005, o encontro do Aaron Beck com o Dalai Lama, que era uma época mais ou menos em que essa fusão, né, dos protocolos de mindfulness que envolvem meditação junto com a terapia cognitiva estavam começando a ficar mais conhecidos, né? E o Aaron Beck, nessa conversa com o Dalai Lama, ele conta uma história mais ou menos assim, que um paciente dele estava muito deprimido, porque ele acreditava que ele ia ganhar o prêmio Nobel, era um grande cientista, mas ele não foi agraciado com o prêmio Nobel, né? Então ele ficou muito deprimido, aí mandaram ele lá para o Beck tratá-lo, né? Aí o Beck falou assim, mas por que você está assim? Ah, porque acabou a minha vida. Mas como assim acabou a sua vida? Eu não ganhei o prêmio Nobel, né? Eu vivi para isso, né? Eu deixei de ficar com a minha família, de sair, de fazer um monte de coisa para ganhar o prêmio Nobel, né? Então agora minha vida não vale nada. Mas você tem filhos? Tenho. E eles não valem nada, então? Não, eles valem alguma coisa na minha vida. Ah, quanto que eles valem? Eu acho que uns 50% da minha vida. Não vou lembrar exatamente, mas enfim, uns 50% da minha vida. Legal. Você tem esposa? Tenho. Quanto elas valem? Quanto ela vale? Sei lá, uns 30% da minha vida, né? E ele foi indo até que ele foi vendo que no fim aquele prêmio era, sei lá, 15% da vida dele, alguma coisa assim, e que talvez ele pudesse até substituir por outra coisa, né? Ele fez ele olhar para dentro. Exatamente. E deixar de exacerbar um aspecto da vida que era o único que ele estava enxergando. Sim. Né? Então, só de uma forma bem grosseira, estou só tentando explicar o que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Mas é isso, é tentar trazer outras perspectivas para o paciente, né? Seja esteja ali com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, etc. Né? E o que acontece? Os protocolos que envolvem essa fusão de programas de mindfulness com terapia cognitivo-comportamental ajudam justamente nessa introspecção. Sim. Né? Olhar para dentro e buscar essas respostas. Essas respostas, né? Que aí tu consegue limpar a poeira toda que está por cima, né, da vida. É muito legal. Se você pegar um ótimo terapeuta, né, e que conhece esse processo, essas técnicas, né, você pode ter um excelente efeito. Inclusive, para alguns pacientes, tem o mesmo efeito do uso de antidepressivos. Né? Tem algumas pesquisas indicando isso. Não é para todos os pacientes, deixando bem claro, né, para os nossos ouvintes, mas é muito importante, no caso do paciente com depressão que vai passar por psicoterapia, continuar com o psiquiatra, né? E são os programas chamados de Mindfulness-Based Cognitive Therapy, né? Terapia cognitiva baseada em mindfulness, né? E para pessoas comuns que não estão com um problema tão extremo assim, como é que a gente faz para integrar a meditação na nossa rotina? O que se faz? Só de prestar atenção na respiração já é um baita caminho, já? Eu recomendo a pessoa começar, pode ser por aí, por começar a prestar atenção na respiração. Mas eu duvido que uma pessoa que só faça isso, ela consiga sustentar por muito tempo. Geralmente é legal, ela tem desde aplicativos, né? Aplicativos
de diversos tipos, né? Não precisa ser uma meditação natura. Tem alguns, inclusive, que trazem práticas mais complexas, né? Que são as guiadas, que vai te orientando que no que fazer. Vão orientando, né? Mas o ideal é você ter um professor de meditação, né? Ou um grupo de pessoas que se reúne para meditar. Né? O que o pessoal na tradição chamava de sangha, né? Que são os grupos de pessoas, né? Um grupo de praticantes. Isso ajuda as pessoas a manterem a prática. Né? É difícil ter uma pessoa que tenha mais disciplina sozinha, né? E até porque tem todo um processo, né? Não é só uma prática, né? E tem a forma de você avançar dentro daquela prática que um instrutor mais experiente pode trazer para você. Né? A minha experiência, né, como eu falei, começou com arte marcial, depois eu fui buscar alguns professores, até que eu encontrei um programa chamado Cultivating Emotional Balance. Né? Eu fui fazer a formação de professores desse programa em 2010. Fui na Tailândia, fiquei lá num retiro de praticamente 6 semanas. Né? E aí eu tive o treinamento com o Paul Ekman e a Eve Ekman, né, nessa parte toda de reconhecimento das emoções, na parte de meditação com o Alan Wallace. O Alan Wallace, ele é talvez um dos maiores eruditos ocidentais nessas práticas de meditação budistas, principalmente. Eu não sou budista, não sou uma pessoa religiosa, né? Até eu fui conversar com o Alan uma vez se ele poderia ser meu professor mesmo eu não sendo budista, né? E ele falou sem problema nenhum, porque os rituais, como eu tinha dito, que são as coisas que eu não tenho muita afinidade, são as coisas que para ele também ajudaram menos, né? O mais importante são as práticas em si. Então eu comecei a fazer essas práticas e, enfim, vamos dizer, de 2010 para cá, aí eu comecei a dar aulas, né, de meditação, a instruir, né? A gente formar instrutores, a gente tem um programa, tem uma pós-graduação no Einstein que forma os instrutores do Cultivating Emotional Balance, que chama Gestão Emocional nas Organizações. Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance, né? De 2018 para cá, a gente tem já formamos mais de, sei lá, uns 200 professores ou mais. Isso é para a pessoa instruir organizações no sentido de empresas? Prestar esse serviço? Em geral, assim, pode ser uma escola, equipe, pode ser o pessoal do seu consultório, o seu grupinho. É muito curioso. Essa pós, quando a gente lançou, a gente pensou, é no Einstein, vai vir médico, enfermeira, né? A primeira turma até que tinha uma quantidade interessante de médicos, enfermeiros, psicólogos, mas depois a gente teve diretor de grandes empresas de TI, por exemplo, né, de tecnologia, diretores de inovação, diretor de banco, superintendente de banco, vice-presidente de mega empresa, né? Porque as pessoas estão vendo o quão importante primeiro, você mesmo reconhecer as suas emoções e ajudar as pessoas ao seu redor, da sua equipe, da sua família, a fazerem isso. A meditação, esse trabalho contemplativo, é uma atividade individual? Ou quando você está inserido num grupo, por exemplo, numa empresa, uma organização, a vibe da organização também influencia cada um e as pessoas vão se equalizando? Que eu pergunto isso porque eu quero saber como é que é feito esse trabalho dentro de uma organização para melhorar, sei lá, a performance de uma equipe ou a amizade entre as pessoas. Eu tive a oportunidade acho que foi em 2018 de organizar uma mesa redonda lá na Califórnia. Foi muito legal. Aí uma das pessoas que estava lá na mesa era o superintendente global de bem-estar da Google, o Bill Duane, né? E o Bill é um praticante de meditação, né? Ele dava instrução de meditação na época que ele estava na Google. Agora ele saiu da Google e está só com filantropia que ele está trabalhando, né? Mas aí uma das coisas interessantes que ele falou lá na conversa é que as pessoas queriam saber quais que eram as equipes mais produtivas da Google, né? E aí ele falou assim, olha, eu fui buscar essa informação. Não são os caras formados nas melhores universidades, não são os caras que têm mais experiência, mas são as equipes que têm mais segurança psicológica. Né? Segurança psicológica, ou seja, que eu sei que você não vai me trairar. Né? Que eu sei que o nosso trabalho é de equipe mesmo. Né? Então essas eram as equipes mais produtivas. Né? Entendi. Então esse trabalho ele é feito individualmente
Não é aquelas coisas o coach chega na empresa e reúne todo mundo e você fala pode sobre até isso. fazer isso, mas quando é uma empresa muito grande, é difícil de você conseguir fazer isso. Né? Geralmente você vai ter algumas pessoas, alguns indivíduos que têm essas iniciativas e vão levando